Bem-vinda, bem-vindo ao Trincheiro Tópica. Hoje convidei meu amigo sociólogo Douglas Porto para falar sobre esperança. Bora esperançar? Douglas, muito bem-vindo à Trincheiro Tópica. Eu quero te agradecer por aceitar esse convite para essa conversa. E começamos a te apresentar, te apresenta para a galera aí, o pessoal que não te conhece. Então tá, olá, Aliane. Quero primeiramente, né, agradecer pelo convite. É sempre importante e interessante estar discutindo coisas que a gente estuda, que a gente pesquisa, que a gente pensa, que a gente vive. E um tema eu acho que é bem pertinente para o momento que a gente vive, né, que é um momento assim disfórico, distópico. Né, a gente pensar o lugar, enfim, me convidou para falar sobre esperança, eu acho é, bem pertinente mesmo falar sobre esse tema. A minha trajetória, Eliane, é assim, em 2013, então, eu me formei em Ciências Sociais na PUC, estudando trabalho de conclusão, assim, o início de vida de pesquisa foi uma análise sobre o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, analisado a partir de um outro teórico, que é o Cornelius Castoriadis, um grego radicado na França, que vai, enfim, fazer uma discussão sobre teoria do conhecimento, sobre questões bastante aprofundadas sobre democracia, sobre como os indivíduos existem, o que é ser um ser humano, o que né, socializa um ser humano, e, enfim, e para aí, né, assim por diante. Então, eu me utilizo dele para fazer essa análise sobre o raiz do Brasil e pensar algumas outras coisas, né, talvez não exploradas ainda sobre o Brasil, a questão do Brasil. Então, eu vou para o mestrado, né, logo após, e com uma proposta de estudos também a partir desse estudioso, Cornelius Castoriadis, para estudar a democracia, né, regimes democráticos, uma análise, uma discussão teórica sobre democracia, os sentidos, os significados, né, olhando para essa noção moderna, contemporânea que a gente tem de democracia, né, tentando fazer uma discussão crítica sobre isso. Mas, no meio do caminho, né, existe uma vida que várias coisas acontecem, né? E eu fui fazer no segundo ano já do mestrado, eu fui fazer uma disciplina na filosofia com o professor Ricardo Tim, para estudar um estudioso alemão que se chama Ernest Bloch, que se dedicou a teorizar a esperança, né? Que é um elemento bastante familiar, conhecido, cotidiano, né, das pessoas, dos seres humanos em geral. Né? Ele se dedicou, então, a fazer essa análise sobre o que significa esperança, qual o sentido da esperança, qual a importância da esperança, qual a relevância dela para a existência humana. Né? Ele, então, faz uma obra monumental, que são 3 volumes, assim, dessa grossura, até o primeiro volume aqui, esse aqui, o Princípio Esperança, esse aqui é o volume 1, né? O Princípio Esperança tem mais 2 volumes, desse tamanho. Tá com o fundo desfocado, daí o livro tá desfocado também. Não tem como eu... Só se eu botar na minha frente, assim, né? Dá para ver, a gente conseguiu ver. Eu, então, né, conheço esse estudioso a partir desse seminário na filosofia, né? E também, ao mesmo tempo, eu estava cursando uma disciplina sobre movimentos sociais, que é outro tema que me interessa bastante. Ao final desse semestre, eu elaboro um texto sobre movimentos sociais e a influência da esperança para a existência dos movimentos sociais, para a eclosão de um movimento social, qual a importância da esperança para a existência e reprodução no tempo de um movimento social. E o texto ficou bom, né? O professor, que hoje é meu orientador e na época não era, né? Ele gostou do texto, ele disse, quem sabe tu tenta publicar esse texto e tal. E aquele texto foi tão agradável, gostoso de fazer, que eu achei bem mais interessante e pertinente, e eu me conectei mais ao tema do que o meu tema, né, primeiro, que foi meu projeto de entrada no mestrado. E então, a partir disso, começam os meus estudos, minhas pesquisas e reflexões sobre esperança, né, ligado a movimentos sociais. E no doutorado, então, eu defendo a minha dissertação, né, fazendo uma análise sobre o movimento de multidão de 2013, né, a partir dessa ótica da esperança. Né? Aí o título ficou algo como o movimento de multidão de 2013 e o princípio esperança. Foi isso. E no doutorado, então, eu resolvi aprofundar essa discussão sobre movimentos sociais de esperança, focando agora diretamente numa discussão teórica sobre, né, o lugar da esperança para a existência de movimentos sociais. E,
enfim, é basicamente isso. E pensando bastante, que eu acho que esse trabalho de reflexão e de pensar e de elaborar ideias, de ver... Porque, para mim, assim, o trabalho acadêmico é meio um quebra-cabeças, assim, que a gente monta as peças, a gente cria as peças. Né? E aí é um trabalho bem artesanal, que exige leitura, mas também existe bastante imaginação e criatividade. E deixar a coisa factível. Até quais autores dialogar, qual a conclusão que tu vai tirar, tudo isso exige, né? Exatamente, uma capacidade de ir lapidando essas pecinhas assim para conformar uma obra bonita, uma obra agradável, factível, que faça sentido. E é Então por aí. tá, começamos então com o que é esperança e como tu define ela. Então, eu parto para fazer essa definição sobre esperança do Ernst Bloch, que é esse estudioso que eu já comentei. E o livro dele, né, fala sobre, né, o título é O Princípio Esperança. Isso significa que a esperança ela tá é um elemento bastante básico, é algo elementar da existência humana e para a existência humana. Né? Eu quero partir então para essa definição sobre esperança de um autor que não é, né, científico ou filosófico, mas literário, né, mas que tem bastante capacidade e um longo alcance que é aproveitável, né, que é o Mário Quintana. Porque o Mário Quintana diz o seguinte no Caderno H: o ditado diz que, enquanto há vida, há esperança. Eu digo que, enquanto há esperança, há vida. Porque nunca foi encontrado em nenhuma parte do mundo, num bolso de um suicida, um bilhete de loteria que fosse correr no dia seguinte. Eu acho que o Mário Quintana vem com algum senso de humor aqui para falar sobre essa questão, mas colocar no lugar certo a esperança, né? Porque, né, como ele fala, no ditado popular diz que enquanto há vida, há esperança. Ele diz, olha, que enquanto há esperança, há vida. E o Ernst Bloch, então, né, voltando para o Bloch, fala que a esperança é princípio, ele é ponto de partida. O que quer dizer? Esperança, então, a gente pode entender ela, em primeiro momento, como um combustível, uma energia existencial que nos coloca em movimento, né? Nos coloca em movimento no sentido de sentir, muitas vezes, algum desagrado, sentir que não, né, a gente não quer algo, ou que a gente quer algo diferente, que às vezes a gente não sabe muito bem o que é, criando a necessidade de se elaborar, né, na imaginação, uma situação nova, uma situação distinta, né, um contexto diferente, mais agradável, né? Então, a gente passa então a expectar, a esperar por essa elaboração que a gente faz, e essa espera, né, a espera da esperança não é uma espera passiva, né? É ativa, né? A esperança coloca o ser humano em ação, né, no presente para elaborar, né, criar as condições para que esse objeto desejado possa vir a se realizar. Não significa que vai se realizar e não significa que tudo que o ser humano deseja, elabora, se realiza. Sabemos que não é assim, mas sempre há esse processo, né? E é por isso que que nós nos movimentamos e nós desejamos. Então, a esperança, ela é essa energia, esse combustível, né, que coloca o ser humano em movimento, né? E a esperança, ela se articula, né? Ela se realiza através de uma espécie de circuito, né? Então, esse circuito basicamente é composto por dois elementos, que é a esperança enquanto afeto e esperança enquanto um elemento cognitivo, né? Enquanto afeto é esse mal-estar que a gente sente em vários momentos, que tem uma relação com uma negação de um contexto ou de algo vivido que desagrada, isso é um afeto, a esperança se expressando enquanto afeto, né? Porque a esperança enquanto afeto, ela está ancorada, né? E é sustentada existencialmente a partir da pulsão da fome, que está ligada à autopreservação, né? Que é basicamente assim, o ser humano nasce, ele precisa se alimentar, mas ele não sabe o que é alimento, ele não sabe que o que ele deseja é um alimento, mas ele deseja alguma coisa, né? Enfim, ele vai ser, em geral, né, o ser humano é amamentado, e ele deseja esse algo que, enfim, no primeiro momento, essa fome física, biológica, mas o ser humano, né, é complexo e cria um mundo de sentido para si mesmo, né, para poder viver, poder existir. E esse mundo de sentido cria fome, uma espécie de fome simbólica também no ser humano, né? Então, a fome é um sentido amplo, né, que sustenta a esperança. A gente tem fome de comida, a gente tem fome de cultura, a gente tem fome de política, a gente tem, né, fome simbólica também, né?
Então, a esperança se expressa enquanto afeto nesse momento de se sentir assim. Eu sinto que eu estou desagradado com esse contexto que eu estou vivendo, eu sinto que me falta alguma coisa, né? E a partir desse primeiro momento, essa primeira expressão da esperança, que é enquanto afeto, isso vai ativar um processo cognitivo de elaboração, né? Primeiro de reflexão sobre, enfim, o que está me incomodando, o que eu quero de diferente, o que eu quero de diferente para a minha vida, né? Do que eu estou vivendo, né? Para tentar encontrar, né? Primeiro, o que está me incomodando, e segundo, elaborar um projeto, algo novo para colocar, né? Um objeto novo, um projeto para colocar no lugar dessa coisa que eu estou negando, que eu não quero mais, ou que eu não quero, ou que me falta, né? Bem, esse processo, então, de passagem já para uma dimensão, uma progressão para uma dimensão cognitiva da esperança, né? Que está ligada a uma outra forma de consciência, que é... Eu vou ter que olhar aqui, que eu me esqueci a coisa da consciência. Ah, tá. Esse processo, então, de progressão da esperança enquanto afeto para uma cognição está ligado a uma classe de consciência, né? Que não foi ainda, o Ernest Bloch coloca isso, não foi muito explorado ou explorado a fundo a importância disso para o ser humano, que ele chama de consciência antecipatória, né? Que é essa consciência que projeta o que ainda nós não temos e o que ainda nós não somos, né? Que é esse processo constante, diário, cotidiano, que a gente tem de se lançar no futuro. E esse lançamento no futuro, esse lançamento sadio para o futuro, faz com que a gente, né, queira, deseje algo da vida, do mundo. É como e por sonhar acordado. O próprio Siddhartha Ribeiro tem o livro do Oráculo da Noite, e é um livro que ele fala sobre as questões neurológicas do sonho, que ele é um oráculo, ele é hipóteses que tu pensa sobre o que pode acontecer no futuro, só que tu tá fazendo isso dormindo, né? Sim. E aí, pelo que tu tá falando, a esperança seria um sonho acordado. Exatamente, eu acho que tocou algo importante que eu não trouxe, que é a esperança, em primeiro momento, ela se articula quando o ser humano, então, sai dessa dimensão do afeto, de uma linguagem negativa sobre algo que eu não gosto, algo que eu nego, né, passa, então, a se desencadeia um processo de elaboração do que eu quero, né? E aí essa elaboração do que se quer são os sonhos diurnos, né? E aqui há uma oposição aos sonhos noturnos, né? Porque os sonhos noturnos, eles, né, a gente tem com esses sonhos quando a gente está dormindo, com os olhos fechados, e eles estão ligados ao inconsciente. Os sonhos diurnos nós temos com os olhos abertos, de dia está ligado à consciência, né? A gente consegue manipular e criar conscientemente esses sonhos, ou seja, esses fragmentos de futuro, né? E nesse sentido, os sonhos diurnos, né, eles são uma espécie de antecipação, uma espécie de futuro no presente, né? Ou seja, o presente também estrutura, né, o nosso presente. E sem o futuro não existe presente. E assim como sem passado não existe presente, né? Porque então entender o presente como essa fusão entre todo o peso material e das experiências já vividas do ser humano e da humanidade que o acompanham, né, como uma carga de conhecimento e uma carga material do mundo que nos circunda, e todas essas projeções do ser humano para o futuro, porque ainda não é, né? Essas coisas, esses dois elementos passado compreendidos dessa forma, passado e presente, se fundem, né, e criam isso que a gente chama de presente, que é esse lugar que a gente vive, né? Que em grande medida que a esperança, né, o ser humano pensado a partir da esperança tem um peso bastante grande e importante do futuro, nisso tudo, né? Sem negar a importância do passado, né, para isso. Então, a esperança, entendida enquanto afeto, né, ela está ligada a outros afetos que também se direcionam ao futuro, que são os afetos expectantes, né? Nós temos afetos expectantes positivos e negativos. Os positivos, principalmente esperança, né, e fé. Só que há uma grande diferença. A fé é um tipo de afeto que a gente também nos liga ao futuro, só que o que a gente deseja, a gente projeta no transcendente, né, em algo além, fora da história e fora do tempo, né? Um Deus, pode ser o Deus que quiser, ou em deuses, né? E isso faz com que seja uma espécie a fé seja um afeto passivo, né? Eu espero que algo me seja dado.
A esperança não, é um afeto ativo, e ele é um afeto imanente e, ao mesmo tempo, transcendente, que isso é bastante interessante, que é assim, é um afeto eminentemente humano e que possibilita que o ser humano exista nesse mundo, queira existir nesse mundo e elabore e crie esse mundo, fabrique esse mundo. Esse mundo aqui, não nenhum outro, transcendente a ele. E, ao mesmo tempo, a esperança dota o ser humano da capacidade de transcender a si mesmo e o contexto vivido, que é, não é porque eu vivo esse contexto que esse contexto me basta. Eu sou capaz de elaborar um contexto diferente, e sempre que se tem um sonho diurno, é sempre um sonho de vida melhor. Ninguém sonha com uma vida pior. Então, esses sonhos diurnos são essa capacidade do ser humano de transcender o contexto que ele vive e se projetar no futuro, né, elaborando, né, um outro projeto, um outro contexto para ele e muitas vezes para toda a sociedade. Né? Aí vai depender a escala. Se a gente está falando de um indivíduo, por exemplo, a gente está falando de um movimento social. Né? Então, essa capacidade de transcendência da esperança é uma coisa bastante importante também. Né? Conseguir transcender o contexto estrito que a gente vive é algo bastante decisivo para o ser humano, inclusive para a sua saúde mental. E aí, falando dos afetos expectantes negativos, principalmente o medo, né? E enquanto afeto, o elemento antagônico à esperança é o medo. Né? O medo é, ainda se espera alguma coisa quando se sente medo, pelo menos deixar de sentir medo do que está nos causando medo. Né? Há uma espera ali, mas ela é uma espera reprimida, ela em geral é uma espera que imobiliza, né, causada pelo medo. E em geral, né, levado às últimas consequências, nos leva à criação de paisagens infernais, coisas ruins. A gente acaba projetando, porque é um futuro pensado e elaborado, projetado pelo ser humano através do medo, né? A gente pode falar sobre a ansiedade. A ansiedade é o sujeito, ele passa a elaborar, tudo que ele elabora e projeta sobre o futuro é algo negativo, é algo que causa medo. São figuras, me fugiu a palavra agora, melhor para definir isso, mas o futuro projetado pelos sonhos, as figuras de futuro projetadas pelo medo são figuras angustiantes, são figuras que nos causam medo, são figuras que nos causam aprisionamento dentro de si. É uma espécie de distopia, né? Esse futuro elaborado e projetado pelo medo. E aí está diretamente associado à questão de saúde mental, a falta de saúde mental, né? Ansiedade, depressão. E é algo que o futuro é tão importante, a projeção de um futuro sadio, né? Um futuro... A esperança verter naturalmente no ser humano é tão importante que, normalmente, esse tipo de adoecimento psíquico está associado a um isolamento e uma perda de capacidade do sujeito se projetar no futuro. Né? Ou ele não se projeta, ou ele se projeta de uma forma doentia, né? Que adoece o sujeito acaba adoecendo com... enfim, quando... hoje eu não estou legal, não estou conseguindo elaborar. Mas o sujeito adoece quando, né, não consegue projetar um futuro esperançoso no sentido de elaborar figuras sadias, né? Sonhos diurnos. Os sonhos que ele elabora, na verdade, são pesadelos diurnos. Né? São coisas ruins, são coisas que ele não quer viver, que causam medo nele. Né? E aí eu acho que tem uma outra coisa bastante interessante nisso, que é o medo e esse afeto, a angústia, né? Também é um afeto expectante negativo, em geral, quando, né, passa a predominar, né, no círculo individual, o sujeito se desconecta das outras pessoas. E os processos de adoecimento, né, em geral, eles produzem isso. E é interessante porque é justamente a desconexão do outro que faz com que a gente adoeça ainda mais. E esse tipo de afeto faz com que nós, sem querer, é inconsciente, né, nos desconectemos do outro. Né? E uma melhora ou uma cura está sempre ligada a uma tentativa de reconexão, né, com as outras pessoas. Né? E a esperança é esse afeto que rompe esse fechamento. Né? Ele, historicamente, né, na humanidade, ele é esse afeto que nos abre para o outro, para a sociedade, nos abre para a mãe, nos abre para o pai, nos abre para a família, nos abre para os colegas de escola. Ele nos abre no sentido de compartilhamento de objetos de esperança. Né? A esperança, ela nunca o que a gente esperancia, a gente nunca é capaz de levar a cabo e de realizar individualmente. Né?
qualquer coisa que a gente pense, a gente depende do outro. A gente pode pensar que, bem, sei lá, alguma tarefa não precisa de ninguém, mas a gente indiretamente sempre precisa das outras pessoas. Ou precisa de uma ajuda, ou precisa de um material que foi uma outra pessoa que fez. Há sempre uma necessidade do outro para a realização de qualquer objeto de esperança. E nessa pandemia ficou muito claro que a gente sente falta do outro, né? Tanto é que a gente vê os amigos online, que a gente faz reunião online para tentar suprir essa falta, apesar de não poder tocar. Exatamente, isso ficou bastante evidente, né? Essa necessidade de estar com o outro e de compartilhar, né? Com o outro presencialmente, né? E aí eu acho que também ajuda a relativizar um pouco essa importância que foi dada, inclusive por meios acadêmicos, assim, um certo otimismo exacerbado sobre a capacidade ou alcance dessas novas ferramentas de informação para as pessoas se interconectar. Tem algo bastante primitivo que não é possível o ser humano abandonar, que é o encontro, né, temporal e espacial, né? Estar junto no mesmo lugar. Há uma necessidade existencial disso, né? Sem isso, a gente adoece. E eu acho que é uma epidemia junto com essa que a gente vive, né? Covid-19, que é uma epidemia de adoecimento mental, né? Que tem relação direta com esse isolamento, né? Das pessoas, esse enfraquecimento dos laços de intersubjetividade. E muitas vezes a gente está deixando de encontrar pessoas que não são familiares, é pai, é mãe, é avó, é tio, é o amigo. Enfim, isso é bastante desconfortável e causa muito sofrimento, né, para as pessoas, para nós todos. Até, por exemplo, a minha família, só meus irmãos e meu pai já são... Se juntar, assim, os companheiros, já é bastante gente, assim, já é uma aglomeração, uma pequena aglomeração, sim, mas sabe? Então é bem complicado, assim. E aí pensando o outro que sempre foi, que é historicamente, né, fonte de bem-estar para o ser humano, né? Partir do pressuposto que o ser humano não se basta, né? A gente sempre precisa do outro e precisa do outro sempre, do início da vida ao final da vida. Quando o outro se torna uma fonte de medo, né, e não mais uma potencialização e compartilhamento de esperança, é ainda mais problemático, porque nessa epidemia de Covid, o outro acaba sendo uma fonte de medo, né? E nós temos medo de contaminar o outro, né? E isso é bastante problemático. E, novamente, o que passa a estruturar mais fortemente a nossa existência não é mais a esperança, e sim o medo. Embora a esperança... A ter medo do outro, né? A lavar a mão, a botar máscara, a não encostar, a oferecer o cotovelo. Exatamente. Há um cuidado nisso, evidentemente, mas medo também. E lembrando a nossa cultura também. O Japão, eles têm uma cultura mais individualista, eles já estão acostumados com esse recolher, sabe? O brasileiro não, o brasileiro gosta de juntar as pessoas, de abraçar, de tato, e a gente sentiu muito nessa pandemia, né? Como cultura. Sim, com certeza, afetou bastante essa... Tanto é que talvez, enfim, embora não seja justificável, é necessário interpretar, né? Por que as pessoas, muitas pessoas, né, com todas as restrições, a necessidade dessa restrição, as pessoas se aglomeram, as pessoas fazem festa, né? Talvez, enfim, as pessoas façam um cálculo, assim, olha, eu prefiro, enfim, ficar doente ou arriscar deixar um familiar doente, inclusive perder um familiar, eu prefiro isso do que deixar de encontrar as outras pessoas, né? Eu acho que não é justificável, mas, enfim, deve ser interpretado esse tipo de comportamento, né? Que acaba ocorrendo, enfim. Sim, acaba tendo esperança em estar com os outros do que no medo, né? Tipo, foca na esperança de estar com o outro do que no medo do vírus. Exatamente, mas eu acho que aí sim a gente deve pensar também, né? Não é porque a gente elabora objetos de esperança que a gente tem esperança que esses objetos são sempre necessariamente positivos para si e para todo mundo. É sempre necessário, e aí, enfim, é um processo quase de higiene mental também, de a gente pensar o que a gente elabora, o que a gente deseja, avaliar esse desejo, talvez reconstruir, reelaborar esses desejos, controlar esse processo, né? Isso é bastante importante, tem uma relação direta com a autonomia, né? Essa capacidade de... eu não sou da sociologia, mas eu sei que tem um estudo que diz que a gente não sabe fazer escolhas como indivíduo pensando na sociedade. A gente sempre vai ter uma desculpa para satisfazer os nossos desejos.
Sim. E daí a gente pode ser, por exemplo, eu posso defender uma coisa hoje e amanhã eu posso estar fazendo uma ação totalmente diferente. E aí quem me olha e diz, bah, mas ela é uma hipócrita, sabe? Sim. Só que, na verdade, a gente tem que sempre se avaliar, né? Sempre, como tu estava falando, sempre olhar nosso pensamento e tá, não, vamos organizar aqui. Exatamente. Porque não é, de novo, não é porque a gente deseja que necessariamente é bom, né? E às vezes não é bom nem para si mesmo no médio e no longo prazo. Né? Então, esse processo de se projetar, esse processo de que quem executa é a consciência antecipatória, né? Ele deve ser analisado, ele deve ser dominado, dominado é impossível, né? A gente dominar esse processo, mas a gente analisar, a gente tentar pensar sobre o que a gente pensa, né? Isso é uma coisa bastante importante, assim, né? E tá ligado à capacidade de ter autonomia, né? Que é assim, não é porque eu fiz que eu quis fazer aquilo, né? Como humanidade, está perdendo essa capacidade de autonomia, de reflexão, de pensamento? Pois é, essa é uma pergunta bem interessante e profunda, assim. Eu creio que capacidade de raciocinar sobre si mesmo, né, de desenvolver autonomia. E a autonomia é um elemento que não diz respeito unicamente a si mesmo. A autonomia diz respeito também à qualidade das instituições que a gente vive, né? Porque o Castoriadis, né, um dos teóricos que eu estudo, citando o Lacan, diz o seguinte, que o inconsciente é a voz do outro, né? E quem que é esse outro? Né? O outro é a sociedade. Né? Essa voz que a gente tem introjetada, que, enfim, diz, olha, não faz assim, faz assado, etc., isso é o inconsciente. E essa voz, né, ela veio parar aqui dentro a partir do processo de socialização que a gente tem. Então, é a voz da sociedade. Só que a gente precisa, a gente precisa se reconhecer nessa voz. Né? E para se reconhecer nessa voz, né, essa voz não ser um elemento absolutamente exógeno, estranho a mim mesmo, e eu às vezes nem tenho noção ou ignoro isso, né? É preciso que eu tenha noção sobre a sociedade que eu vivo, sobre que instituições são essas que eu vivo, sobre por que existem determinadas regras, né? Regras formais e regras informais que regem as nossas vidas. E coisas Eu preciso questionar também, como a branquitude, como a questão do racismo estrutural, que a gente tem que estudar. Eu, como branca, tenho que estudar sobre o racismo e homens têm que estudar sobre a questão de gênero, né, feminina. Então, a gente sempre tem que estudar para tentar entender essas vozes e não deixá-las tomarem, né? Exatamente, porque assim sempre vai ter uma voz, que isso faz parte, né, da existência humana. Só que é isso, a gente precisa se reconhecer nessa voz. Se reconhecer nessa voz é ter essa noção, esse conhecimento mínimo sobre que voz é essa, de onde ela vem e talvez, se for necessário, participar da transformação dessa voz, desse inconsciente. E como que a gente transforma ele? Participando dos projetos e das transformações da nossa sociedade. Porque racismo estrutural, a gente supera ele com uma transformação de estruturas, né? A estrutura da dominação masculina, do machismo, ela é transformada com uma transformação de estruturas, com uma superação de estruturas. Novas estruturas, né, elas vão criar uma nova socialização e logo uma outra voz, né? Esse inconsciente vai se transformar numa outra voz. Né? Então, aí, voltando à autonomia é isso, né? Autonomia é a minha capacidade de pensar sobre o que eu penso, né? E aí, essa capacidade de pensar sobre o que eu penso está diretamente ligado ao que eu faço, o que eu executo e ao que eu desejo para a minha vida e a vida dos outros. Então, isso é uma coisa bem importante. Exatamente. Aí, para mim, né, todo esse fio, esse pano de fundo e onde tudo isso se desenvolve está diretamente ligado à esperança. Porque sempre que a gente está falando no novo ou na transformação, seja ela um elemento pequenininho na vida, seja algo grande, está ligado ao circuito de esperança. Né? Que é isso. A esperança, a gente nasce com ela, a gente pode aumentar ela conforme a vida, sei lá, pode treinar tua esperança? Então, isso é um processo psicológico que, assim, a esperança, né, a gente, nesse sentido, a gente não escolhe ter esperança. Né? A gente, como é um elemento ontológico diz respeito ao ser, né? O onto é ser. Né? E lógico que é algo que é peculiar ao ser humano, né? Não, é isso que eu deveria ter falado já, inclusive. A gente não escolhe ter esperança. Porque
porque a esperança é um fio, um elemento, é uma estrutura cognitiva e é um afeto. Isso significa que a gente não escolhe ter esperança. A esperança é um circuito interno, psíquico, e também que se torna social, que existe e opera. Evidentemente que a esperança, né, em determinados momentos, uma esperança social, que é um compartilhamento de uma ideia por várias pessoas, vai ser maior ou vai ser menor, né? Quando, enfim, momentos de transformação social, há um compartilhamento de um objeto de esperança por várias pessoas que se organizam em torno, né, da realização desse objeto que elas compartilham. Está aí um movimento social, né? E a gente, né, ao longo da história, né, tem vários episódios. Pode ser uma transformação estrutural, geral da sociedade, pode ser uma transformação mais localizada, mas, né, sempre é a esperança que está estruturando isso. E no nível individual também, né? Que é assim, eu quero alguma coisa diferente para minha vida do que eu tenho hoje. Eu quero morar em outro lugar, eu quero me alimentar de um outro modo, eu quero fazer algum, enfim, levar a cabo algum tipo de mudança na minha vida. Isso é possível primeiro porque, né? Primeiramente, o princípio, a esperança, né? Tu está desejando alguma coisa, tu está elaborando alguma coisa. Então, nesse sentido, a esperança, ela se apoia na imaginação. A imaginação, o que é imaginação? Imaginação não é só criação de histórias fantásticas ou de fantasias, né? A imaginação é a elaboração e a criação de figuras para o mundo que a gente vive, né? Tudo que existe no mundo um dia foi imaginado, né? Foi criado. Evidentemente que esse elemento imaginado ele vai recebendo material concreto da sociedade, do mundo, que a gente vai pegando no mundo, que é possível fazer assim, a gente, né, assim não dá, mas a gente adapta de um outro modo, então a partir do que é possível, né? Ou seja, há um conjunto de circunstâncias que dizem se é possível ou não levar a cabo, né, o que a gente deseja, né? Mas o que a gente deseja precisa ser elaborado, precisa ser criado, precisa ser fabulado, né? E, enfim, isso está diretamente ligado à nossa capacidade de imaginar, né, e de resolver problemas. Eu acho que tem a próxima pergunta, por que ela é tão importante para nós, tu já resumiu nessas muitas explicações, que é tão complexo que é muita coisa, né, para explicar. Meu Deus. Depois vai ter trabalho para editar, mas... Não, eu vou deixar assim, nossa complexidade é essa, vida real, não tem muito o que editar, não. Verdade. Mas, como que é a pergunta? Por que ela é tão importante para nós? Tem alguma outra coisa que você esqueceu de falar nesse monte de... eu acho que tem algo a acrescentar, que é assim, uma vida saudável, psíquica e física saudável, é uma vida que o ser humano, que a esperança, né, esse circuito esperança flui, né, com alguma naturalidade. Quando há algum bloqueio da sociedade para a fluência, né, ou seja, quando a sociedade de algum modo bloqueia os nossos desejos, criam condições que são impossíveis a gente realizar os nossos desejos, sejam eles simples ou complexos, né? E isso vai criando um processo de adoecimento no sujeito, ou de ansiedade, ou de depressão, né? Então, a esperança é algo bastante importante e decisivo para a existência humana, né? Mas ela precisa de condições para se realizar, né? E a gente precisa sempre do outro, né? Compartilhar com o outro nossos objetos de esperança para que ele tenha mais chances de se realizar, né? Eu acho que é isso. Não, perfeito. A pandemia mudou a vida de todo mundo e nos trouxe muitas reflexões. Mudou teu jeito de ter esperança? Olha, eu creio que a pandemia trouxe bloqueios para os processos de fluência da esperança, né? Porque, inclusive, enfim, eu discuti inclusive isso essa semana em terapia, né? Que são esses bloqueios porque assim, ó, coisas que se repetem ao longo da nossa vida também estão diretamente ligadas à esperança, né? Não é só a novidade, é só o que ainda não se realizou que está ligado à esperança. Isso que ainda não se realizou pode ser algo que já se repetiu várias vezes ou algo absolutamente novo. Por exemplo, eu tenho necessidade de encontro, né? Que a gente já conversou, eu tenho necessidade de encontrar os meus amigos, e conversar, e socializar, e abraçar eles. E a esperança. E a pandemia criou um obstáculo, criou um bloqueio, criou, né, uma situação que impossibilita esses encontros, né? Então, a esperança ela está bastante recalcada nesse momento,
imagino que para quase todas as pessoas também, né? Isso não é bom, isso não é saudável. No entanto, eu creio que algo bastante importante que tá ligado a um mecanismo de sobrevivência humano, né? Como eu disse, a esperança está ancorada no instinto de sobrevivência e na pulsão da fome, né? Isso significa que quanto mais cruel, mais difícil, né, o contexto em que o ser humano está inserido, é nesse momento que mais vai fluir com força ou vai tentar fluir com força, né, o fluxo da esperança, a esperança, né? Porque está ligado ao nosso instinto de sobrevivência. Por isso que o Mário Quintana... Isso me por isso que o lembra Mário... um autor que fala sobre o relato de campos de concentração e até os relatos dos médicos, né? Que valorizam muito cada momento de esperança e de futuro que eles veem ali, naqueles momentos tão difíceis, né? Sim, tem um autor, psiquiatra, o Viktor Frankl, não sei se é esse que falou, citou algum autor. Não, eu não lembro o nome do autor. O Viktor Frankl foi, né, psiquiatra, foi prisioneiro em campos de concentração. Eu acho que é Sentido da Vida. Eu não li esse livro, mas fala muito bem. Alguma coisa Exatamente. nesse sentido. E ele faz essa elaboração e muito a partir da experiência dele nos campos de concentração e de extermínio, que a gente precisa, para manter saúde, sanidade, se apegar em algo no porvir, né, por algo que ainda vai acontecer e desejar, né, cultivar com carinho esse desejo, esse futuro. Caso contrário, não sobra nada, né? E aí por isso que o Mário Quintana, de uma forma brilhante, com bastante humor, fala que enquanto há esperança, há vida. Porque quando deixa de fluir a esperança, enquanto esse elemento psíquico, né, circuito psíquico, o ser humano definha tanto psiquicamente quanto fisicamente, né? Se cortar esse fluxo, o ser humano adoece. Eu me lembrei agora de um Twitter que eu vi que todos os pais que estão na pandemia com os filhos presos dentro de casa estão vivendo literalmente aquele filme A Vida é Bela, sabe? De ter que cada dia inventar uma nova história para não... para né, a realidade não ficar ali e pressionar aquelas vidas, sabe? Sim. Porque de fato cria um peso grande, né? Eu sou pai, né? Minha filha Olivia tem um ano e 4 meses e é difícil, né? É difícil. É muito bom estar com ela, é agradável, só que pais, né, existe uma barreira, assim, um bloqueio social que é assim, tu não pode reclamar sim. É difícil, né, tu ficar trancado o tempo todo, dando conta de uma ou mais crianças o dia todo e tendo que trabalhar e várias outras atividades concomitantes. É muito difícil. Bastante difícil. Tem que desenvolver estratégias. Haja imaginação, exatamente. Haja força, haja ânimo e energia. Né? Mas eu queria conversar uma outra coisa, trazer rapidamente, que é assim, há uma afinidade muito grande entre os judeus e a discussão da esperança. Né? Tu citou A Vida é Bela, né? O filme, que inclusive eu tinha anotado para sugerir como um filme ligado, talvez, a essa questão da esperança, né? Que é a história de um judeu, né, que cria uma história com o filho dele, uma criança, para tentar proteger aquela criança. Né? Ele diz, isso é um jogo, tu precisa fazer tudo que eu disser para a gente ganhar o jogo. Né? E é um homem judeu, cuja, né, a mãe, eu acho que foi para um campo de extermínio, né? E aí eles criam esse jogo. Né? Ali tem uma força fantástica da esperança operando no sentido de organização daquelas vidas. Né? O autor que eu estudo, Ernest Bloch, ele é judeu também. Né? E se dedica, né, ao estudo da esperança. E aí tem outros autores judeus, tem um outro que é o Walter Benjamin, que eu gosto bastante, que é contemporâneo do Bloch, que também ele tem um apego grande com o passado, com outras questões, mas em vários momentos aparece essa questão da esperança também. E a população, né, judia, de forma geral, ao longo da história, passou por diversas perseguições, né? E resistiram e resistem, né? Então, me parece que eu penso que essas experiências de aterradoras, né, o Holocausto foi uma coisa aterradora, uma coisa absolutamente incompreensível, inclusive, uma vida psíquica após, né, ter experienciado aquilo. Né, mas viveram, sobreviveram e, inclusive, teorizaram sobre isso. Né?
e teorizam muito sobre utopia, sobre esperança, sobre... enfim, utopia e esperança são elementos que aparecem bastante, assim, de formas muito distintas em diferentes autores judeus. Alguns que eu estudo. E isso é uma das coisas que me chama muita atenção e que eu gosto, que eu crio uma afinidade com esses autores, muito em função dessas temáticas. Redenção. E a esperança e redenção, né? São temas que aparecem quase de alguma forma em todos os autores judeus. A redenção é muito ligada com a fé, né? A redenção está bastante ancorada em uma teologia, né, judaica, que é os judeus, o Messias judaico não veio. Jesus Cristo não é reconhecido como o Messias, né, como foi visto, enfim, pelo cristianismo que se desenvolve depois. Então, inclusive, tem uma passagem de um autor, que é o Martin Buber, que ele diz o seguinte: é o Buber ou é o Walter Benjamin? Eu não lembro qual dos dois, que diz o seguinte: cada instante é a porta estreita pela qual o Messias pode voltar, ou o Messias pode entrar, né? Que é essa espera que se tem, né, da vida do Messias. Só que na teorização desses autores, né, que eu estudo, isso se torna, né, uma filosofia ou uma sociologia. Esse Messias não é mais um Messias que vem de uma esfera transcendente, o Filho de Deus. O Messias é uma organização coletiva, né? É a capacidade, se transforma na capacidade dos seres humanos de se organizarem, né, e levarem a cabo um novo projeto de vida que represente a redenção para todos os seres humanos, né? Acaba se tornando algo bastante mundano e antropologizado, né? A ideia de redenção, né, que é trabalhada pelos autores e que me interessa. Mas ela está ancorada nessa noção, né, mais religiosa, assim. O que tu faz na prática para continuar a ter esperança, a manter ela ativa? Olha, eu creio que duas coisas ajudam, né? Arte e trabalhos manuais, né? Eu gosto, o Ernest Bloch, ele fala que a música é o último refúgio da esperança, né? E em momentos assim, normalmente, para mim, funciona muito bem música, né? As músicas que eu me identifico, músicas que eu gosto, músicas que eu atribuo um valor estético àquelas músicas, né? Sempre, de fato, me ajudaram, sempre me recarregaram, sempre me levaram, inclusive, a passear em outros lugares, em outros mundos, que ajuda a me relacionar ou recuperar algum tipo de bem-estar, né, nesse mundo aqui, né, que a gente vive. Então, eu creio que uma relação, um consumo, né, um consumo no sentido existencial de obras de arte, da arte, eu acho que é um alimento bastante potente para o espírito, para a alma, né, e, consequentemente, para a esperança, né? E aí, lembrando, a esperança como essa que se alimenta dessa fome existencial, essa fome simbólica também, né? E eu acho que essa fome simbólica, ela se alimenta do belo, e o belo está na arte, né? Então, eu acho que se apegar, se agarrar, procurar a arte, e para mim, sobretudo a música, né? Claro, hoje também em pandemia, né? Música, cinema, filmes em geral, séries, eu acho que são coisas que podem, né, nos ajudar bastante, assim, porque eles alimentam um espírito de tal modo que não é um processo percebível, um processo consciente de bem, estou me sentindo melhor, mas acaba que em algum momento a gente, né, acaba se sentindo melhor, né? Acaba, enfim, encontrando algum tipo de felicidade, algum fragmento de felicidade, e está diretamente ligado a esses processos inconscientes, né, de uma relação entre essa fome simbólica e a arte. Outra coisa são os trabalhos manuais, né? Eu sei que tu faz pão de fermentação natural, fermentação longa, tu está nesse caminho, nesse mundo, e eu também, né, encontrei, sempre gostei de cozinhar e tal, e na pandemia, eu sei que foi, né, quase que uma outra pequena febre, a fermentação natural e coisas que demoram. Eu acho que a pandemia, de modo indireto, para uma parcela da população, né, talvez não mais privilegiada, ela deu algo que é bastante valioso, que a gente não tem, que é tempo, né? E deu muito tempo, que se tornou um tempo ocioso, inclusive, né? Porque a gente não sabe o que fazer com, né, muito tempo, a gente fica em casa, né? Às vezes quem trabalha consegue executar o trabalho, né, em um espaço de tempo menor do que num espaço de trabalho, não tem a locomoção, etc. Até o
transporte, né? Eu economizei 1 hora no mínimo não, 2 horas, né? De ida e Sim, volta para o trabalho. Sem contar sim, a 1 hora de almoço, que não almoçava sim. isso, né? Mas enfim, era o tempo de descanso. Exatamente. E então a pandemia trouxe para algumas pessoas, né, um número expressivo de pessoas, tempo, né? E eu acho que ocupar o tempo com atividades, também com atividades manuais, de elaborar alguma coisa, né? Eu falo do pão, né? De ter analisado o próprio processo do pão, que é, né, fazer um fermento, ele demora uma semana, um fermento. Você tem que ter paciência, tu tem que pensar, elaborar, tu tem que procurar uma receita, tu tem que descobrir como faz, tu precisa usar as tuas mãos, precisa usar a tua criatividade, tu precisa, né, fazer a coisa de, né, um trabalho manual, esperar o tempo necessário. Eu acho que a recuperação do prazer da espera é uma coisa que é bem interessante para quem consegue perceber que existe um prazer na espera, né? Mas é Porque muito difícil. Às vezes eu quero logo botar ele no forno para. é, porque a gente é socializado, aí sim. Que tipo de socialização a gente tem? Que tipo de instituições a gente tem? A instituição do consumo é o encontro rápido com o que a gente quer e um prazer fugaz, né? Porque assim, tão logo eu quero, tão logo eu tenho, né? Ou eu me locomovo, ou eu peço uma teleentrega, ou eu faço alguma coisa assim. Então a gente acaba sendo socializado com um prazer que talvez não seja necessariamente um prazer, né? Quase talvez seja um sofrimento, porque a gente precisa cada vez mais ter aquele pequeno prazer que é extraído do consumo rápido e imediato de objetos e de mercadorias. E a questão do trabalho manual e do pão é isso, é essa espera, que aí eu não sei se a gente fica pensando, a gente fica projetando, tomara que dê certo, tomara que fermente bem, tomara que o meu pão fique com aquela E crostinha gostosa. é tão longa essa espera, até num pão com fermento normal, assim. Tu põe a farinha, tu põe o fermento, tu não tá pensando na farinha, no fermento, tu já tá pensando no pão. Então isso já é esperança. Sim, tu tá expectando alguma coisa, esperando alguma coisa, né? Essa atuação. E, inclusive, assim, a coisa do pão, o fermento biológico, esse, enfim, que nós compramos, tu pode fazer ele com uma fermentação longa. Tu usa menos fermento, trabalha, fermenta ele por mais tempo dentro da tua geladeira e tu vai ter um pão com uma qualidade melhor. Eu acho que o encontro com uma vida boa também as pessoas percebem que é possível, né, a gente ter isso, que é, bem, o pão que a gente compra no mercado não necessariamente é pão, né? Mas eu posso fazer um pão em casa que é um pão bem gostoso e que é pão de verdade, que é pão de verdade. Isso está diretamente relacionado a uma retomada de bem viver, de uma forma melhor, mais agradável de viver, porque o que eu consumo, o que eu me alimento, e se eu me alimento com algo que eu produzi com as minhas próprias mãos e que eu sei que, bem, isso é saudável, isso está alimentando tanto o meu corpo físico quanto essa dimensão espiritual, simbólica, que é eu produzir uma satisfação, né? Eu estou me alimentando, a mim e a minha família, com algo que eu produzi. Claro que eu não estou dizendo para a gente produzir tudo, não estou dizendo para a gente produzir as nossas roupas, eu só estou Não vai salientando moer esse a aspecto. farinha. Não, mas também prestar atenção que é possível comprar uma farinha de menor qualidade. Talvez ainda seja cara, mas se isso se difunde na sociedade, vai diminuir o valor com o tempo, evidentemente. Então, eu acho que é essa satisfação do tempo lento, né? Um prazer que a gente extrai da espera. Né? Eu acho que talvez a pandemia ajudou muitas pessoas a entender, a resgatar que a espera é um prazer em si. Né? Há Mas um tu não prazer acha em que quem esperar já algo. estava nesse processo de olhar para isso, a pandemia ajudou? Mas quem não tá no processo, tipo, continua não indo Ah, no processo. exatamente, continua fora do processo e talvez nunca entre no processo. Por isso que eu estou salientando um aspecto que algumas pessoas puderam usufruir também, de classe, privilégio de cor, mas independentemente a situação é essa. Né? Enfim, algumas pessoas tiveram condições de perceber, né, essa, inclusive de um aperfeiçoamento humano, né? Que é esse desenvolvimento humano, porque o ser humano não nasce humano. O ser humano é um animal chorão, como diz Aristóteles. Né? O que transforma ele no ser humano é essa socialização, né? Que a sociedade impinge ao sujeito. E aí, sim, qual a qualidade da socialização que nós temos atualmente no mundo contemporâneo, moderno, né? Talvez seja passível fazer diversos tipos de crítica a esse tipo de socialização Uhum. que a gente tem.
E além da Vida é Bela, algum outro filme, algum outro seriado? Tenho sim. Só um momento, Lina. Aconteceu alguma Pegar coisa a aqui. lista de anotações. Exatamente. Eu quero deixar, né, como indicação o Caderno H do Mário Quintana, que foi, né, comecei citando o Mário Quintana, né, esse trechinho esse versinho, né, que eu citei, que eu recitei, ele está no Caderno H. Eu gosto muito do Caderno H porque eu acho que ali o Mário Quintana, né, tem uma liberdade maior, fala as coisas de uma maneira mais livre, né, com uma linguagem mais livre. Então ele fala ali sobre várias coisas. Esperança é um tema bastante presente nesse livro. Discussão sobre teoria do conhecimento, que é como é possível produzir conhecimento, está ali de diferentes formas. Questões sobre imaginação, sobre imaginário, está ali. E aí eu gosto muito desse livro por isso, que ele te leva a vários lugares, apresenta vários temas de uma maneira bem humorada, de uma maneira irônica, de uma maneira original, né? Então, eu acho que é um alimento bem gostoso para o espírito. Aquele livro que salva no dia a dia. Tu vai ali, dá uma É, olhada, uma abertura, de, era isso que eu precisava ver. Porque o Mark Quintana, dentro desse livro, tem um versinho que diz o seguinte, mais ou menos assim: pessoas sem imaginação podem ir a qualquer lugar, que não fica nada, não sobra nada. Né? Eu acho que no meio de uma pandemia que é difícil sair de casa, eu acho bastante pertinente essa coisa da imaginação presente, de exercitar, de alimentar a imaginação, no sentido de olhar para lugares comuns, lugares que a gente vê todo dia, lugares familiares, e conseguir encontrar novo, algo que nos surpreenda, algo que nos sensibilize, ou uma música que a gente já conhece, ou um livro que a gente já conhece, ou uma vista que a gente já conhece, ou uma pessoa que a gente já conhece, olhar, né, com um olhar imaginativo que faça a gente, né, seja capaz de nos fazer a gente se sensibilizar e se emocionar, né, com coisas familiares, né? Isso eu acho que é bastante importante. E pessoas que não têm essa capacidade, como diz Mário Quintana, pode ir a qualquer lugar, pode viajar para qualquer lugar, que não vai sobrar nada, não vai mudar nada no sujeito. Então, acho que isso é uma coisa bacana, assim, interessante, que sobra. Bem, depois do caderno H, O Velho e o Mar, que é outro livro que, para mim, eu gosto bastante central, assim, na minha vida, porque ele é singelo e denso e profundo de uma maneira fantástica, né? Que é a história do velho que não pesca, né, não pega nada há muito tempo, ninguém mais quer trabalhar com ele, e ele, né, só tem o apoio do garotinho, da criança, que acredita nele ainda, né? Há ali, então, uma esperança depositada daquele pequenininho, né? E é isso, né? As esperanças dos outros nos alimentam, porque as pessoas também têm esperança em nós por alguma coisa diferente, né? E essa esperança depositada em nós nos ajuda a alimentar a nossa própria esperança, no sentido de agir, de fazer, bem, alguém acredita em mim ainda, né? E, enfim, o Santiago vai para aquela jornada existencial, né, no mar, que a gente pode pensar também como, né, a própria existência, a própria vida, né? Cheia de momentos distintos, diferentes, e que a todo momento pode se transformar aquela água mansa, né, tranquila, pode se transformar numa grande luta a qualquer momento, né? Que é a luta que ele tem com um peixe. Né? Que ele está preparado, né? Ou não, estando ou não preparado, tu vai ter esse tipo de experiência, né? E a experiência em si é algo que, né, não deve ser evitada, né? Porque o Santiago, ele inclusive aprende a apreciar, né, o oponente dele, que naquele caso é o peixe, né? Ele conversa com o peixe, ele reconhece a força do peixe, né? Ele reconhece a resistência daquele peixe, ele pensa em vários momentos, olha, eu não vou conseguir, não vai dar certo, mas enfim, as coisas fluem. Eu acho que a vida, em geral, tem bastante, né? Aquilo é uma metáfora da vida. Se a gente pegasse nossos momentos mais tensos, agitados, com ação, eles têm vários momentos de calmaria, né, na nossa vida. Exatamente. E tem uma parte do livro, uma frase que ele diz assim, que ele está falando sobre esperança. Ele está pensando em perder as esperanças, aí ele diz assim, perder a esperança é... Qual é a palavra mesmo que o Hemingway usa ali? Deixa eu tentar me lembrar aqui. Não vai vir. Antônimo de coragem, me ajuda.
covardia. Ali o Santiago, né, pensa exatamente o seguinte: perder a esperança é uma covardia. Enfim, e segue aquela trajetória dele com aquela, né, com o peixe, enfim, que vai redundar com o peixe que vai servir de alimento para tubarões, né? E acho que tem uma outra coisa também no final do livro, que é o reencontro dele com a criança, que é... Hoje ainda estava pensando nisso, me veio um insight que é o início e o final de uma existência, né? É um momento criança e é um momento idoso, velho, né? São os dois extremos da vida que se encontram, né? E se encontram numa expectativa por algo, por alguma coisa, né? E nenhum nem o outro, né? Um não deixa o outro, né, se perder ou perder os desejos ou a esperança. Um tenta alimentar o outro de uma forma absolutamente precária, mas, né, tá ali uma relação. E talvez a nossa infância, as experiências que a gente tem, né, que a gente vive na infância, eu acho que a infância é um momento muito especial, né? E o Freud sabe disso. E a neurociência hoje está só corroborando o Freud, né, sobre o quanto são importantes as experiências que a gente tem na infância, e a qualidade dessas experiências nos marca para o resto da vida, né? E boas experiências na infância certamente ajudam a formar adultos, jovens, idosos muito mais seguros de si mesmos e com muito mais capacidade de acreditar em seus próprios projetos, né, de vida, e de ter mais esperança. Enfim. Passando do Hemingway, né, do Velho Mar, eu quero indicar também uma autora, né, que é a Isabel Allende, que, inclusive, quem, né, tava conversando com a minha companheira, que é a Thaís, também socióloga, pensando sobre, né, o que indicar, e aí ela recuperou, né, as personagens, em geral, mulheres, né, personagens centrais das obras da Isabel Allende, e que são mulheres que têm um perfil muito parecido, que são mulheres capazes de negar o contexto de dominação que elas vivem. De uma forma ou de outra, há sempre uma negação, há sempre um processo de elaboração de um projeto de vida, de sonhos diurnos, né, de uma vida melhor daquelas que elas estão vivendo e que foram submetidas, e de levar a cabo esses projetos que elas elaboraram, né? Ou seja, ali são mulheres absolutamente embebidas, né, que transpiram esperança, nesse sentido de serem capazes de negar o contexto, de elaborar algo novo e de levar a cabo esses projetos de vida, né? E aí, recuperando o autor que eu já citei, que é o Walter Benjamin, ele faz uma análise de uma obra que está que é na porta do batistério em Florença, se não me engano, que é a Esperança. A Esperança ali é retratada como uma mulher alada que tenta alcançar um fruto e não alcança. E aí ele diz, eu vou pegar aqui, inclusive, para ficar mais... Para citar exatamente. Para citar exatamente. O Walter Benjamin diz assim: a esperança está sentada e ergue desesperada os braços por um fruto que ela não alcança. E, no entanto, ela é alada. Nada mais verdadeiro. Ou seja, a esperança é essa capacidade humana de realizar o que ainda não existe, inclusive realizar coisas que são tidas como impossíveis. Às vezes se usa a palavra utópico. Utópico não tem nenhuma relação com algo impossível. É um não, e topos, né, é de lugar. É algo que ainda não tem lugar no mundo. É algo que ainda não foi realizado, né? E talvez, linkando com as personagens da Isabel Allende, as personagens dela e as mulheres do mundo contemporâneo, principalmente as organizadas em movimentos sociais, elas descobriram que elas têm asas, né? Por isso se realiza tanto nas histórias quanto no mundo, né, o mundo objetivo que a gente vive, uma série de coisas que aparentemente eram bastante difíceis de se fazer, que elas, né, as mulheres estão realizando, seja de realização, seja de elaboração de projetos, né, de uma vida melhor para todos, né? Então, eu creio que essas mulheres encontraram as asas, né, da esperança. E a esperança é uma mulher, né? Aqui no retrato ela é uma mulher, e a palavra esperança é uma palavra feminina, né? Então, eu creio que tem uma conexão direta entre uma conexão direta política entre mulheres e esperança, né? E aí, para fechar com essa temática dos movimentos sociais, tem um filme, um documentário que é muito bom, da década de 80, que é Terras para a Rose, né? Terras para a Rose acompanha quase que a fundação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Rio Grande do Sul, e aí ali fica muito evidente a importância fundamental das mulheres para a existência desse movimento, né, social.
E a Rose é uma mulher, né, tem, ali acho que ela tem um filho naquele contexto, ou dois, eu não lembro, e ela é muito ativa, né, e muito lúcida sobre o que ela deseja e sobre o que o movimento deseja para si. Ela é bastante ativa. Só que no final do documentário ela tem um desfecho trágico, né, ela acaba falecendo. E aí tem um documentário que é Terras para a Rose, o sonho de Rose 10 anos depois, que é os sonhos que a Rose tinha, que infelizmente ela não pôde ver realizados, vários deles passam a se realizar, né? Mas sem ela. Enfim, porque ela não está mais entre nós, né? Mas toda a contribuição, fez, né? toda a contribuição dela para que se realizasse foi muito importante e decisivo para que, né, 10 anos depois, muitas companheiras dela, inclusive, realizassem esses sonhos, né? E o movimento ganhasse corpo, né? E aí, pensando nisso, os movimentos hoje, os movimentos sociais mais importantes, políticos, ou com maior potencial, são movimentos protagonizados por mulheres, né? Eu acho que tem um que é bastante fundamental, que é as mulheres ligadas à produção de orgânicos, né? A agroecologia. Isso, no Brasil, é protagonizado diretamente por mulheres, que é uma ideia de cuidado, né, de cuidado com a vida humana e com a vida das pessoas, dos seres humanos, a vida humana dos seres humanos e o cuidado com o meio ambiente, com a natureza, né? E aí, pensando nas encruzilhadas, nos dilemas, nos problemas que a gente tem para resolver enquanto sociedade, o meio ambiente é um problema absolutamente fundamental e que as respostas que estão sendo oferecidas ou são insuficientes ou nem são respostas, né? Mas você vai parar e olhar o que essas mulheres estão fazendo, é o que os povos originários já faziam há muito tempo, né? E esse cuidado, essa valorização do ambiente e o cuidado mesmo, a atenção que se tem na planta e ao redor, uma sabedoria que os povos originários mantiveram, os que se mantêm, né? E a gente está tentando resgatar pelas vozes que a gente tem acesso hoje. E a gente tem que cada vez mais valorizar esse tipo de ação, né? Tanto da agrofloresta quanto de outras que estão crescendo cada vez mais. Exatamente. E então, se a gente pensar que o meio ambiente ou a destruição, a degradação do meio ambiente é um problema fundamental que precisa ser enfrentado, e se a gente notar que as respostas que são oferecidas, né, são insuficientes, essas respostas que, enfim, estão sempre dentro de uma mesma lógica, essa lógica que é uma lógica masculina, que é uma lógica de produção ilimitada e de expansão ilimitada, isso não vai resolver o problema que foi essa própria lógica que criou. Mas a gente precisa de uma outra lógica, e as mulheres parecem que têm essa outra lógica, essa outra resposta. E aí, agora, só para concluir? Pode concluir. Não, só para concluir, quem hoje consegue elaborar projetos no sentido de, né, a esperança é elaborar projetos críveis, factíveis e com capacidade de gerar uma vida boa para todos, hoje tudo indica que são as mulheres. Até a questão dos orgânicos, eu lembro muito agora com esse aumento do preço de todos os alimentos, o MST foi o único que manteve o preço do arroz, né? E o arroz deles, se tu vai comprar, ele é tão bom quanto o arroz que tu compra no super. E às vezes mais barato que tu compra no super, né? Sim, com certeza. E livre de agrotóxicos, né? Isso é bem importante. E aí tu diz às vezes para as pessoas, mas não dá... Eu já vi muitas vezes isso de muitas pessoas que não dá para alimentar a população com orgânico, mas o MST é o maior produtor da América Latina de arroz orgânico. E as pessoas ficam sérias, sim, é possível, a gente tem esse conhecimento, a gente só tem que expandir ele cada vez mais. Sim. E tu sabe que dentro do próprio movimento, o começo desse movimento, dentro do movimento, foi protagonizado por mulheres e não foi fácil, né, o movimento absorver isso. E hoje ele absorveu e é uma das principais bandeiras de luta do movimento, que é, né, a produção de um alimento saudável e de uma vida digna para todos, né? E, enfim, isso vem das mulheres. E assim como em outras frentes, né? O movimento ele não foi um movimento absolutamente novo, original, algo que não se tinha na esfera pública do país, né? Nunca se teve na realidade, porque os atores que ocupam nas eleições funções-chave capazes de influenciar a discussão são sindicatos, são partidos, historicamente são essas organizações.
e no ele não como um movimento de rejeição, né, o ele não, né, ligado a um afeto, né, a esperança enquanto afeto, uma negação a isso que está sendo oferecido, a essa violência, né, que era direcionada bastante também contra as mulheres pelo candidato. Então, gera essa ação das mulheres de negação desse sujeito, dessa pessoa que representa, então, esse projeto que colocava em risco, né, a vida e o bem-estar das mulheres. Né? Bem, não influiu na eleição, não fez mudar o desfecho da eleição, não fez, mas foi muito importante no sentido de estabelecer as mulheres como uma voz importante que deve ser ouvida na esfera pública nacional. Né? Enfim, o principal movimento de oposição ao então candidato Jair Bolsonaro foi protagonizado pelas mulheres também. Né? Então, eu creio que é isso. E os principais países que estão passando bem pela pandemia são governados por mulheres, né? Por mulheres. Exatamente. Então, é isso. Eu acho que... Eu brinco, assim, botando uma mãe no Ministério da Saúde, que mãe normalmente cuida de 1001 coisas ao mesmo tempo, né? E a situação ia ser organizada em 2 toques. Com certeza. Com certeza, eu creio que seria absolutamente diferente, né? E seria muito melhor. E por isso tudo, né, que a gente conversa, que eu creio que apontar na direção do movimento político protagonizado por mulheres, né, eu acho que ali está a efervescência, né, da esperança e uma tendência maior de esperança e uma tendência no sentido de as saídas mais críveis e que podem trazer, né, um maior bem-estar para o maior número de pessoas e resolver os nossos problemas está intimamente ligado às mulheres. Para finalizar, eu lembro que na HBO vai sair um seriado da Isabel Allende. E aí a gente deixa como dica aqui, eu não vi, mas parece que deve estar tribom. Eu vou dar uma olhada. Quer complementar com mais alguma dica? Um disco do Vitor Ramil, né? Qualquer disco, né? Até indico um aqui, que é Tambong, ou Foi no Mês que Vem. Enfim, eu acho que o Vitor Ramil, ele é um desses artistas que tem uma capacidade muito, muito grande de nos levar, de criar mundos, né? Mundos surreais, de nos levar a passear por esses mundos e apreciar esse mundo construído pelo esses mundos, esse mundo, essas paisagens, né, construídas pelo Vitor Ramil. Eu creio que é um alimento assim muito delicioso para o espírito, para a alma e, né, e para essa fome simbólica e cultural que a gente tem. Certamente o Vitor Ramil é alguém que nos ajuda a fugir um pouquinho dessa conjuntura aterradora e dar uma recarregada nas esperanças, assim. Então eu deixo o Vitor Ramil como indicação para finalizar. E a última pergunta, qual é o futuro que tu quer ver? Olha, de forma bem elementar, assim, eu quero ver um futuro com me apegando na utopia, né? Utopia é esse lugar que ainda não foi realizado, mas que é possível, né? É um mundo em que a gente tem acesso ao alimento saudável, né? É um mundo onde mulheres, grupos oprimidos, indígenas, população afro-brasileira, qualquer LGBT, todos, né, sejam considerados sujeitos dignos, né, de respeito, de estima por todas as pessoas, não sejam secundarizados e indominados, né, que as pessoas tenham acesso a uma alimentação saudável, que o meio ambiente, que a gente consiga estabelecer uma relação saudável com o meio ambiente, não mais de modo utilitarista, mas como, né, nos ensina as populações originárias do país, reconhecendo eles enquanto o meio ambiente enquanto um sujeito também, né, digno também de estima e de respeito, e com o qual a gente tem que estabelecer uma relação uma relação de mutualidade, no sentido de respeito mútuo e de cuidado mútuo. Eu creio que um mundo que eu quero para o futuro, uma palavra, é um mundo que se estruture, né, bastante inspirado pelas discussões que eu tenho com a minha companheira, a partir do cuidado, né, e não o cuidado como fardo que é atribuído às mulheres, mas cuidado como um elemento que
torna possível um mundo digno para todos e que é a responsabilidade de todos e de todas. Esse é o mundo que eu quero ver. Eu não sei quem disse, eu também não vou lembrar agora aonde eu li, que o cuidado é a atenção que a gente dá àquela coisa, né? Então, é ter mais atenção a tudo que a gente faz, assim. Pô, e isso é super importante atualmente, porque a gente está num mundo tão acelerado, né? A aceleração, acho que é uma palavra que define o mundo, né? Uma aceleração, uma locomotiva desgovernada. O Walter Benjamin diz o seguinte sobre isso. Ele diz, Marx errou. Ele diz que deveríamos pegar a locomotiva da história. Eu creio que se trata de puxar os freios dessa locomotiva, né? Que é parar essa locomotiva desgovernada, né? Que a gente está embarcado. E que, enfim, talvez já tenha caído no precipício, mas a gente não viu ainda. Mas se a gente tiver chance de parar, a gente deve parar ela, né? E eu creio que sim, o cuidado é uma relação pautada num olhar de uma noção de alteridade, que é o outro é importante para mim e eu sou importante para o outro. Eu só existo porque o outro existe em mim e eu também existo no outro. Isso significa que a qualidade das relações que eu estabeleço são fundamentais, né? Relações de estima, de carinho, de cuidado, de amor, de respeito para com as outras pessoas, inclusive, principalmente com aquelas que eu não tenho nenhuma afinidade. É bastante importante, né? Que seja pautada por essa noção de cuidado. Então tá, Douglas, eu quero te agradecer pela entrevista, pela conversa maravilhosa, e a gente ficaria mais, sei lá, 2, 3 horas conversando aqui sobre esperança. É então, aquele assunto que dá um quentinho no coração nesses dias tão tristes que a gente está vivendo. Sim, em si já é um alimento para a alma, né? Foi muito bom conversar contigo e quando precisar a gente está nas ordens e vamos lá, esperança sempre, né?